Eu tenho a alegria de conversar hoje aqui, de retornar ao Café com Sofia, o doutor Taurino Araújo, não é? Um homem que é de um currículo imenso, de um currículo, né? Ele é criminalista, ele é político, ele é pesquisador, ele é estudioso do ser humano, das técnicas do conhecimento. Esse é Taurino Araújo, que é o nosso convidado de hoje, que eu tenho a honra de recebê-lo aqui no Café com Sofia. Taurino Araújo, satisfação tê-lo aqui no nosso programa. A satisfação é contagiante, Neylon, e essa felicidade nos enche a todos nós que estamos aqui no estúdio, e com certeza, se nós conseguirmos levar 1% dessa felicidade que estamos sentindo, dessa presença, dessa integração que estamos sentindo, com certeza teremos contribuído de alguma forma para tornar melhor essa tarde, tornar melhor esse final de semana e, quem sabe, a vida do nosso querido ouvinte. Com certeza, é importante integrar todas as coisas da vida, todas as dimensões da vida, Taurino. Com certeza, e nisso a abrangência do rádio é algo fantástico, né? O rádio me parece que ele é algo transpessoal por excelência, né? Essa necessidade que nós temos de inventar expressões, dar um rosto a uma voz, degustar o sabor dos sentidos, das vibrações, enfim, do tato, da audição, do paladar, de tudo isso, né? A transpessoalidade, na verdade, é uma percepção a partir dos 5 sentidos e para além dos 5 sentidos. Jung chega a dizer que para sermos felizes precisamos fazer com que o inconsciente se sinta bem e o consciente sinta-se também bem, fazendo todas as possibilidades, todas as circulações entre o pensar, agir e sentir, uma circulação lacaniana pelo real, pelo simbólico, pelo imaginário, porque afinal de contas a vida ela tem que ser integrada em todos os sentidos, porque não adianta, por exemplo, você ter apenas meta financeira, meta social, política ou intelectual, uma apenas, porque num dado momento uma pessoa ela vai se integrando e se sentindo bem a partir de um desses setores. Ou seja, algumas vezes você precisa avançar em mais um deles do que em outro. E aí haverá o detrimento. Uma ênfase implica numa supressão. Mas sempre precisamos ter essa percepção, né? De uma estrela ampla, uma estrela de possibilidades, para que possamos brilhar e sermos felizes. Cada um tem a sua luz, né? E essa luz deve brilhar, Taurino. É isso. Desde aquela visão atomista de uma centelhazinha até a dimensão de um grande sol, né? De uma estrela de quinta grandeza, cada um deve procurar o brilho que se dá a partir das pré-compreensões, que vão gerando compreensões maiores ainda e que vão fazendo a integração do ser. Uma coisa que me vem à mente é o seguinte: Antônio Vieira dizia que o antônimo de luz não é escuridão, é uma luz maior, e devemos sempre procurar a luz. Se estamos numa floresta escura, um fósforo já é luz. Numa dimensão onde haja mais luz, algo com luz menor será uma sombra. E eu cheguei a viver uma vez uma experiência interessante, que foi o seguinte: uma camisa branca de seda se suja de dendê. E aí vamos limpar o dendê, né? Limpei o dendê. Na luz normal do dia estava tudo bem, mas quando eu contrastava isso com o sol, a mácula do dendê ainda prevalecia. Ou seja, a luz ambiental era uma luz, mas a luz do sol era um infinito maior, né, de iluminação. A gente pode dizer que poderíamos fazer uma comparação com essa luz do sol que fazia enxergar o dendê como a luz da verdade, que faz a gente compreender nuances das coisas que estão para além de uma percepção meio superficial. É isso, Nélio, você tocou num ponto interessante, porque essa etapa do que nós estamos conversando aqui, ela passa por um processo de limpeza e de esvaziamento, para que uma bebida nova, um chá novo, um café novo com Sofia possa ser servido, né? Aí o que acontece?
Você pode encontrar limpeza no corpo físico, no corpo emocional, no corpo astral, no corpo espiritual. E o que acontece? Às vezes sua casa está muito entulhada, muito bagunçada, a sua casa interior pode estar bagunçada também. Aí o que acontece? Quando você limpa a casa interior, você limpa também a casa exterior. Há essas correlações. E com isso aí, nós vamos encontrando aquilo que Greg McKeown fala de uma visão essencialista. O que é mais importante? O que é essencial? Me parece que os vínculos são essenciais, né? Os vínculos são as coisas mais essenciais. Então, o transbordamento do amor é justamente o lugar onde essa verdade começa a acontecer em diversos planos, éticos e estéticos também. Muito bem. Eu estou conversando com o Taurino Araújo. O Taurino Araújo é advogado, é criminalista, é um estudioso do ser humano, então, que tem pesquisas no campo aí do pensamento sistêmico. Inclusive, esse é o nosso bate-papo aqui. E você fala, Taurino, dessa importância da limpeza de fora, dessa ordem externa, que tem uma repercussão na ordem interna e vice-versa. É verdade. Então, como é que a gente pode, de que maneira a pessoa pode ir fazendo essa limpeza da casa interior? Qual é o tipo de pensamento que acaba por desarrumar a cabeça da pessoa? As visões, elas têm que ser sempre intersubjetivas. Quando você tocou no pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele fala de uma certa complexidade. Ou seja, há um problema de ordem lógica, um problema em termos de ordem e desordem, e um problema também de certeza e incerteza. Ou seja, cada ser humano, ele está na interação com outro ser humano. E aí o que acontece? Você precisa se posicionar no mundo. A construção de uma imagem, a limpeza de uma comunicação, a clarividência, a transparência de algo, ela tem que ser expressada por diversos canais que permitam que o outro entenda uma intenção clara, né? Então, o que acontece? Você precisa, primeiro, desemaranhar o interior para desemaranhar o exterior. E às vezes, quando você não consegue desemaranhar o interior, você pode começar pelo exterior, né? Buscando um sentido de ordem. Então, quer dizer, o tentar arrumar a própria mesa, a própria casa, dar uma ordem na sua casa, pode fazer bem a sua mente. Claro. Então, essa ordem aí da casa, então, das suas coisas, dos seus pertences, isso é um começo também de uma reorganização interior dos próprios sentimentos, dos pensamentos, né, Taurino? É verdade, porque assim, quanto mais nós procrastinamos ou nos prendemos a algo, nós deixamos que a energia flua. Aí, nesse momento do nosso programa, do Café com Sofia, eu queria dedicar esse momento também a pessoas que estão vivendo situações difíceis. Sim. Que estão vivendo grandes lutos, grandes perdas. Às vezes a perda de um ente querido, a perda do emprego nesses 11 milhões de desempregados, o desespero total, a perda do sentido da vida. O que acontece no primeiro momento, Nilo? A pessoa tende a partir para uma atitude de negação. Isso é uma defesa do ego. Negar que aquela situação extrema esteja acontecendo. Num dado momento, a pessoa terá uma percepção do que está acontecendo. Essa percepção, ela não é ainda uma aceitação. Haverá muita raiva, muita revolta que aquilo esteja acontecendo. Num certo momento, a pessoa pode entrar numa situação de barganha, aquela oração, se isso acontecer ou se reverter, eu vou ser dessa e daquela maneira. Ela fica presa àquele luto, àquela situação, como se tivesse obsessivamente a vida dela dependendo daquela situação. A isso se segue um estado de depressão, onde o estímulo da pessoa, a pessoa é capturada pelo desestímulo. Não consegue começar nada, não vê mais sentido em dar sequência em nada, em inovar em nada. E aí, num dado momento, esse ser que estava ajoelhado ou caído, ele precisa se levantar,
se reerguer, caminhar para adiante, deixar o passado para trás. É nesse momento que acontece a chamada aceitação. Antes de estarmos aqui falando nessa tarde de sábado, no nosso Café com Sofia, nós dizíamos lá fora do estúdio, o seguinte, que a pessoa às vezes pensa que esse processo é um processo positivo, que é um processo de avanço, mas não. Ele é marcado por avanço, por percalços e retrocessos. Ou seja, às vezes você pensa que já aceitou, mas volta para a negação. Aí quando estiver na negação tem que ter aquele sentido de que perceber que o problema está posto, né? Canalizar a raiva para ser até um motor para que o problema possa ser transposto, para que a etapa da obsessão e da barganha não se tornem eternas, para que a depressão seja transposta, nascendo a verdadeira aceitação. E nesse ponto, Neilon, aqui aproveitando a dinâmica do nosso programa, do Café com esse programa que a Bahia ama, medita, escuta, ouve e reouve, o que é que acontece? Quando nós tomamos em conta aquela visão dos 4 elementos, nós lembramos muito, quando temos problemas assim difíceis de transpor, a necessidade da humildade para aceitar. E veja a etimologia da palavra humildade, né? Ela vem de humus, aquilo que nasce no chão, umidificando o chão, e tem uma forte ligação com o elemento água. A humildade, ela gera um senso de serviço. Quando você já não se apega mais àquele estado decaído, deprimido, você começa a querer tornar-se útil. Essa utilidade, esse sentido de doação, aumenta a autoestima da pessoa normalmente e faz com que ela seja capaz de perdoar o passado, aceitar o presente e ter de novo expectativa positiva em relação ao futuro. Porque essa questão do serviço, ela é fundamental. Fora isso também, a compreensão desse problema, sob essa perspectiva, pode gerar também na pessoa um sentido de planejamento para sair do problema. Isso aí tem a ver com o sentimento e a percepção de que é necessário de novo pisar na terra, assumir a caminhada. E aí, isso aí está ligado ao elemento terra, a questão do planejamento. E também a ousadia de ir adiante, que está no elemento fogo. Aí com isso a pessoa de novo volta a sonhar, né? Porque a vida, ela sempre que tem que ser demarcada do sonho, porque senão ela se torna algo insuportável. Eu estou conversando com Taurino Araújo e vivendo essa riqueza de poder ter essa partilha. Então a humildade, inclusive, como você sinaliza bem, que vem da palavra humus, aquela que fertiliza, né? Aquela coisa no solo, que traz a vida, né? Que permite que a vida se renove sempre. Então, tem a ver também com essa divisão dessa sabedoria, né? É verdade. Então, veja como eu fico feliz de viver esse programa, né? De propor esse programa, de ter a oportunidade de escutar coisas bonitas assim. Então, isso é decisivo para a vida de uma pessoa. Então, porque às vezes a pessoa está em uma dessas etapas do luto e às vezes está dando voltas em círculo. E a dimensão de perceber que a vida é um serviço, existir já é um serviço, ou pelo menos um convite ao serviço, então faz com que a gente perceba que apesar da dor, que apesar da perda, que apesar das ausências, existe uma série de presenças reclamando a nossa presença. É a nossa doação. A nossa doação, né? É isso. E há uma coisa interessante em nós, Neilo, na nossa contingência de seres humanos, Mário Sérgio Cortella diz isso, é o seguinte: nós não somos imortais, mas somos eternos, na medida em que nos tornamos importantes para alguém. E importar é pôr dentro do coração. Ou seja, às vezes os importantes, eles não são famosos, não são notórios, mas eles estão dentro do coração de alguém, por tocar o sentimento de alguém de alguma forma. É isso mesmo. E assim, essas experiências vão ajudando a pessoa a encontrar o seu caminho, né?
É verdade. Vai encontrar Porque o seu às caminho. vezes, principalmente quando a vida tá ruim, Neilo, a pessoa ela começa a viver como de costume. Eu gosto de trabalhar muito essa metáfora. Há uma canção francesa, Comme d'habitude, que ela fala de um casal se separando, um casal vivendo a tragédia luto dessa separação, e num dado momento o cantor da música, né, Claude François, numa tradução livre, ele vai cantando, né, que gostaria que tudo voltasse a ser como de costume, como de costume, como de costume, como de costume. Poanca, em visita à França, ouve a canção Comme d'habitude na televisão francesa. Compra os direitos dessa canção para a língua inglesa e, na voz de Frank Sinatra, Poanca imortaliza no mundo My Way, que já tem uma temática positiva, que é daquela pessoa que faz as coisas do seu jeito, tem algumas pequenas lamentações durante a vida, mas se orgulha muito de ter feito as coisas do seu modo, afirmado no mundo. Que é aquela coisa daquela coragem, daquela ousadia que eu falo, de seguir um sonho, um planejamento, um senso de serviço. E mesmo que o fim esteja próximo, porque ele diz, and now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain I lived a life that's full. I traveled it in every highway, and more, oh no, but more than this, I did it my way. Então, quer dizer, o fato, caminhamos para um desfecho. Essa dimensão nossa, ela tem um desfecho. É um arco com afinitude, você não sabe, né? onde... Mas nesse caminho aqui tem umas tantas coisas. Essa vida é uma aventura fascinante, não é, Taurino? É isso. E aí, Neilo, essa nossa conversa toda é para que as pessoas não fiquem na colagem, né, de uma dor, porque isso aí pode trazer muito sofrimento. Que consigam, na medida do possível, uma circularidade. Por quê? Porque todo ser humano ele tem que estar credenciado a dar. Esse credenciamento a dar está ligado a essa questão do serviço. Então, se nós nos fechamos para essa possibilidade, é como se nós estivéssemos decretando a morte em vida. E aí, no caso, Cortella faz uma reflexão que o ideal seria nós vivermos da melhor maneira possível, da maneira mais quente possível, porque inclusive o Cristo nos fala, né? Quente ou frio, morno eu vomito, né? Exatamente, de aceitar, né? Aceitar aquilo que não é possível. Tem até a prece, né? A prece da serenidade. É verdade. Então, que eu tenha a graça de aceitar o que eu não posso mudar, mas que eu tenha a força de transformar aquilo que eu posso e o discernimento para saber diferenciar uma coisa da outra. Que aquilo que eu não posso mudar eu não insista, mas que aquilo que eu possa mudar, que eu não desista de tentar mudar. E enquanto o pulso pulsa, então de enfrentar. Uma coisa, Taurino, e você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui pela Vida FM 106,1, rádio da sua comunidade, nesse nosso Café com Sofia. O Café com Sofia é muito gostoso esse de hoje. Então, de pensar sempre na possibilidade de um recomeço, né? Com certeza. Inclusive, Nele, enquanto você falava, porque esse percurso que nós estamos fazendo, né, nesse círculo hermenêutico, ele envolve compreensão e interpretação. Ou seja, eu compreendo para interpretar e interpreto para compreender. E quanto mais eu interpreto, mais eu compreendo. E quanto mais eu compreendo, eu interpreto. Então, o que é que se dá? Você vai ver o seguinte, que algumas pessoas, elas terão, mesmo nessa prece da serenidade, alguns dirão, é possível. E eu vou driblar esse impossível, tornando possível. E outros também, menos ambiciosos, terão a resignação de se contentarem com o que têm. Aí vem aquela pergunta, qual que está certo, qual que está errado? Não haveria nem certo nem errado. Ambos experimentariam uma felicidade
na ocupação do lugar que querem ocupar, através dessa serenidade, dessa sobriedade, né? É muito bonito, né, quando você fala da interpretação e da compreensão. Então, de como é que que as coisas dependem muito da nossa visão, né? Então depende. Então é interessante observar que as coisas materiais, o mundo ele não tem o valor em si mesmo. As situações também não têm o valor em si mesmo. Depende de como nós atribuímos. Elas são subjetivamente valoradas. Então, vai depender de como a gente encara. Isso me faz lembrar, isso que você sugere, essa questão da hermenêutica, então me faz lembrar, salvo engano, do próprio Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele vai falar sobre o sofrimento. Ele vai dizer que o problema não é o sofrimento, é a solidão do sofrimento. É verdade. Porque se a gente consegue compartilhar com outros o sofrimento ele é suportável. E aí, Nilo, vamos aqui para a teatralidade do rádio, né? Essa questão da transpessoalidade que o rádio nos convida, nos incita a isso. E aí eu fico construindo aqui uma alegoria. Essa questão desse sofrimento solitário a que Boff se refere pode ser muito bem comparado a alguém que baixa a cortina do blackout, apaga a luz, coloca uma música bem melancólica e com isso consegue justificar perante o mundo, racionalizar que o sofrimento dela é maior do que o sofrimento que ela na verdade tem, né? E aí, presa a esse sofrimento, ela gerará mais sofrimento e ela estará certa, né? E aí outra pessoa já poderá, olhando por um vitral, se não estiver fazendo sol, ou olhando sem o vitral, se estiver fazendo sol, ver a iluminação, né? É a questão que difere o otimista do pessimista. Que assim, numa metáfora aparentemente grosseira, o que é que acontece? O otimista, ele pode ser capaz de valorizar o bolo em cima da merda, ao passo que o pessimista pode enxergar a merda em cima do bolo. Ou seja, há sempre uma questão de luz e de sombra, há sempre uma questão de bolo e dejeto. É uma questão muito de percepção também, né? Então vai depender dessa forma como a gente percebe, né? Existem fatores externos que influenciam o mergulho dessa interpretação, o mergulho hermenêutico na transpessoalidade, né, Taurino? Com certeza. No caso é o seguinte, você precisa sempre ressignificar, buscar sentido, buscar compreensão. E aí, quanto mais você compreende, mais você compreende. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso é eficaz. Essa compreensão da verdade liberta a alma, liberta o coração. Então, o conhecimento traz uma luz para a vida da gente, né, Taurino? O conhecimento que eu chamo de conhecimento em termos de vestir a compreensão. Você veste a compreensão quando se torna capaz de pensar, agir e sentir de modo coerente, de modo sincrônico. Ou seja, os seus pensamentos concorrem para que suas emoções melhorem, as suas emoções concorrem para que seus pensamentos melhorem, as suas ações são coerentes com o pensamento e com o sentimento. Como se houvesse assim uma de depuração. Quando um dos aspectos cai, você busca melhora no outro aspecto. Fazer a higiene dos pensamentos melhora as emoções. Cultivar as boas emoções melhora os pensamentos. E aí tudo está muito interrelacionado e isso remete à chamada integralidade do ser. E essa integralidade, ela é importante porque se dá também com a ajuda de outras pessoas. E são pessoas que estão dispostas a convidar a pessoa a acessar o conhecimento. Então, o professor, essa figura do professor, eu gostaria, Taurino, que você pudesse refletir um pouco com o nosso ouvinte,
Eu estou conversando aqui, para você que ligou o rádio agora, estou conversando com o Taurino Araújo, ele que é advogado, é criminalista, mas é um estudioso também do pensamento sistêmico e da transpessoalidade, enfim, do ser humano na busca de sentido e de razão para o seu caminhar. E eu queria que você refletisse um pouco sobre essa figura, Taurino, a figura do professor. Eu queria que você dissesse a sua palavra, que é uma palavra firme. Então, sobre essa figura, a figura do professor, é importante a figura do professor, Taurino? Álvaro Vieira Pinto, ele fala uma coisa interessante, que ensinar é o caminho que o professor encontrará para aprender. Então, já na figura emblemática do professor, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a figura do eterno buscador. E aí, no caso, há uma modelação muito interessante a partir da figura do professor em termos daquilo que se chama do ensinar a viver. Dá uma perspectiva de um modelo, de um código moral inteligente, passar experiências. Porque quando nós estamos estudando, dizem até que a etimologia da palavra aluno, ela é meio preconceituosa, porque o aluno seria desprovido de luz. Mas eu brinco com meus estudantes dizendo que o antônimo de luz, como nós falamos, já citando Vieira, é uma luz maior. Então, se alguém tem uma luz maior, o aluno seria sem luz, não terá luz maior. Não que ele não tivesse luz, né? Perfeitamente. Então, o nosso bate-papo hoje, ele, nessa transpessoalidade, nessa busca da compreensão, de uma melhor interpretação das coisas, faz com que a gente sinta a necessidade de uma descoberta, ou então de uma redescoberta das nossas origens. Não tem um pouco disso também, Taurino? Tem. Porque no caso assim, nós podemos verificar a questão da origem tanto tentando simplificar o complexo quanto observando a complexidade, né? A interdependência de sermos, por exemplo, 3 milhões de soteropolitanos, 14 milhões de baianos, não é isso? 202 milhões de brasileiros, 7 bilhões de pessoas, né? Isso aí dá ao ser humano único uma força muito grande. Ao passo também que ele pode enxergar-se isolado, né? Fora do mundo. O que é que vai garantir que ele não se perceba isolado e que se perceba inserido nessa comunidade, Taurino? É justamente isso. Quando ele circula em diversas metas, ele acaba entrando em contato com diversas pessoas. E aí, dessa interação, se ele percebe a intersubjetividade, as certezas podem se tornar incertezas. E não existe nada mais interessante do que alguém hesitar na certeza. Porque quando hesita na certeza, já é uma possibilidade de abrir novos caminhos. Não sabe pegar as verdades de forma absoluta. É verdade. Para descobrir outras verdades, outras nuances. Outras possibilidades. Aí o que acontece? Uma pessoa introvertida, se ela valorizar muito a questão da introversão, ela não perceberá elementos interessantes na extroversão. Ao passo que uma pessoa extrovertida, se ela valorizar tanto essa efusividade, ela não valorizará a introversão. Aí, quer dizer, na verdade, todos são convidados a temperarem nesses aspectos. Os introvertidos se tornarem mais extrovertidos, os extrovertidos se tornarem mais introvertidos. Essa sua palavra me faz pensar que nós precisamos e podemos caminhar num sentido de um aperfeiçoamento de nós mesmos, porque cada um de nós terá aqueles seus pontos fortes e aqueles pontos fracos. É importante integrar, então, e valorizar aquele ponto que a gente considera que seja um ponto forte. Digamos, a pessoa sabe escutar bem, mas tem dificuldade, tem uma timidez de falar. É importante harmonizar esses dois lados, né, Taurino? E uma metáfora que me vem aqui à mente, Neilo, o rádio, ele é provocador da transpessoalidade. Você gosta dessa transpessoalidade? É a figura da cruz. A cruz, ela é composta de um elemento vertical, que nos lembra o fogo, e de um elemento horizontal, que nos lembra a água. Provavelmente no
meiozinho da cruz estaria Deus. Afora desse meiozinho estaria toda a criação. Então toda a criação seria uma derivação. Ou seja, sendo uma derivação, seria uma excentricidade. Aí Deus fez o mundo diverso. Fez diversas moradas, diversas tribos, diversos modos de compreender e entender a vida, diversas possibilidades. Quando nós convivemos como irmãos, quando nós nos abrimos para compreender que a origem da humanidade é uma só, que cada um tem seu valor, que pelos oceanos o mundo está todo unificado num lugar só, aí nós vamos percebendo como nós somos excentricidades e como nós devemos aprender a nos espelharmos, né, em Deus. Aí quer dizer, na verdade, todos somos excêntricos. Aí toda a aprendizagem, ela passará por integrar também algo que não está integrado no ser. Eu me lembro agora também do hexagrama 49, né, do I Ching, de Confúcio, quando se fala na chamada revolução, que seria instituir o novo. Ou quando se fala no caldeirão, que seria a destituição do velho. Aí o que é que você observa? Quando você faz a revolução e que você institui o novo, você institui o novo com elementos da experiência, do velho. Aí parece que a vida fica sendo uma espécie de Olimpíada, né? Mesmo que a tocha eventualmente se apague, ela vai passando, né, de mão em mão. E você me faz lembrar de quando Confúcio chama a atenção de que o mestre vai ser exatamente aquele que conhece o antigo e descobre o novo. É verdade. Então, essa capacidade de conhecer o antigo e de descobrir o novo. Então, essa dialética, destituir o velho e instituir o novo. Então, importante para o crescimento pessoal. Eu queria, Taurino, trazer ainda à tona aqui essa sua penúltima palavra, que era a penúltima palavra ali, dizer dessa excentricidade, então, desse outro, de como o outro me ajuda a ser eu mesmo, de como eu me enxergo no outro e como o outro, sendo diferente de mim, me complementa. Eu queria ainda insistir um pouquinho nisso, porque a gente tem como uma característica desde a modernidade, com o cogito de René Descartes, então essa busca do cogito ergo sum, do penso logo existo, de que a condição de existência é o sujeito, é o eu, e aí na exacerbação disso tudo, com o individualismo que a gente experimenta hoje, cada um querendo viver por si e tal, e ninguém é de ninguém, então ainda tem um pouco disso. Então, essa sua palavra, ela é um convite a gente ir na direção do outro, e principalmente nesse momento que o Brasil vive de polarização, então aí que uma acusação de um lado, acusação de outro, essa importância de aceitar, de acolher, de respeitar o outro. Eu penso que esse é um caminho para a humanidade, não é, não, Taurino? Com certeza. Inclusive, um caminho para nós compreendermos o que é convergente, o que é comum, né? As pessoas, elas querem trabalhar, estudar, pagar os seus impostos, cumprirem as suas obrigações. Na verdade, quando nós encaramos as coisas dessa maneira, nós encontramos um núcleo comum que poderíamos chamar de uma maioria do bem. O bem é a maioria, Taurino? O bem, por incrível que pareça, Neilo, ele é maioria. Você nota que as pessoas, elas voltam costumeiramente, né, para casa, elas pagam as contas, cumprem os fiados, em regra é assim. Você fala bom dia para os estranhos, eles respondem o bom dia. As pessoas, elas veem no outro o estranho, mas logo entram numa interação. Aí o estranho vira entranho, né, num par de dialético, né? Começa a haver algum tipo de troca, de interação, né? Então há uma gregariedade em todos. E no caso, nessa visão atômica, até há um núcleo de bem em tudo isso, há um núcleo de convergência, né? De substituição da competição ou da morte por uma espécie de observância de uma ordem.
de uma continuidade. E um convite a uma colaboração. É a colaboração. Uma cooperação, né? Inclusive, você toca num ponto interessante, Neilo. A humanidade, ela surge como? Os nômades, eles tinham um espírito muito belicoso. E aí, belicoso, eles atacavam os sedentários. Os primeiros ataques de nômades a sedentários, eles foram ataques bem-sucedidos. Mas o que acontece? Os sedentários, eles têm uma característica interessante, que é essa colaboração sobrevivencial. Aí, num dado momento, por conta dessa colaboração, o que acontece? A atitude sedentária foi formando as cidades. E a conjugação de cidade, escrita e comércio fez com que a atividade nômade, que era triunfante no passado, ela passasse a ser excepcional e diferente, né? Aí você veja que hoje há povos nômades, não é isso? E os sedentários numa sobrepujança e tal. Isso se dá por quê? Justamente por essa atitude de colaboração sobrevivencial, né? Alguém já disse que talvez sozinho se vá mais longe, mais junto se chega melhor e mais ajustado, né? Se chega melhor, né? Então, inclusive Aristóteles falava dessa característica do ser gregário, do ser humano, enquanto um animal político, um ser social. Então, é da natureza. Então, ele entende que é da natureza do ser humano estar com o outro. Então, os modernos divergem um pouco dessa ideia, enquanto pensam um estado de natureza. Então, aí vai pensar Hobbes, vai pensar Rousseau, o próprio Locke. Bom, mas o fato é que contratualista ou essencialista, metafísico, aqui há uma necessidade dessa vida em sociedade para a manutenção dessa vida. Para a proteção do indivíduo, para a proteção, enfim, da defesa da vida e da possibilidade do futuro. É verdade, Porque você já pensou se o calote se estabelece como regra, né? A traição se estabelece como regras, os chamados valores negativos, né? A sociedade se transforma um palco de guerra e de degeneração, né? Então a colaboração, ela traz a convergência. E a convergência traz o progresso, traz o sentido, né? O congraçamento. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o preconceito. Porque o preconceito, ele tem pelo menos duas acepções aqui, né? Então o preconceito enquanto conhecimento prévio, mas tem o preconceito que vai ser a garantia de novos conceitos. Não é verdade? É verdade. Então, porque no caso assim, o que acontece em relação ao preconceito nessa medida que a gente toma é aquele conceito que se tem previamente para, inclusive, nós sermos capazes de compreender a fala do falante. Porque o que garante a fala do falante é o desconhecimento do ouvinte. Mas o que acontece? O ouvinte não sabe tudo sobre tudo, nem nada sobre nada. Ou seja, os do tudo a ver e do nada a ver não existem. Aí o que acontece? A pré-compreensão, o preconceito, nos ajuda a chegar ao conceito, né? A objetividade. Inclusive você gosta muito do rádio, da possibilidade da criação, porque ele trabalha com a imaginação, né? É verdade. Então essa dinâmica da imaginação, ela é importante para a saúde psicológica da pessoa e depois para a projeção dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, Taurino. Com certeza, Nilo, e isso está até na questão da própria etimologia da palavra poesia, né? Poesia, ela tem uma etimologia ligada ao fabricar. Ou seja, as coisas que você não chega pelo meio naturalmente, somente a poesia consegue completar esses espaços, né? Júlia Kristeva, Prigogine falam dessas possibilidades, né? Possibilidade da criação, né? Então o fato de você criar um mundo simbólico, ele acaba por por fabricar a realidade mesmo. Fabricar a realidade, né? Então você me fez lembrar, inclusive, de Hegel, da questão do racional e o real é racional. Então, o que seria o virtual e o que seria o real? Hoje, né? Então, nessa nossa sociedade, então, com as tecnologias e com essas novas possibilidades de relacionamento das pessoas, o Taurino
um pouco disso, uma palavra sobre isso, sobre esse universo virtual, sobre essas novas formas de relacionamento. Então, diga pra gente uma palavra. Vou fazer uma provocação com você aqui agora. Esse programa, ele tem um pouco de herança de Abujamra, né? De provocações. Então, uma provocação sobre esse universo, porque hoje nós estamos conectados. É verdade. Estamos conectados. Essa conexão. Interessante nele, observe. Tomando aqui uma acepção, né? A dimensão da fé. Hoje, por exemplo, quando as pessoas conversam sobre a fé, é muito comum alguém, por exemplo, consultar a Bíblia pelo celular. Sim. Abrir o versículo pelo celular. Aí fala-se da volta de Jesus, né? E se Jesus voltar pelo celular? Porque você consulta a Bíblia pelo celular, ele pode voltar pelo WhatsApp também. Aí o que é real e o que é virtual passam a ser medidas relativas, né? Na medida que um simples toque, né, você acessa informações e tal, não é isso? Isso faz lembrar a imagem da porta, né? Com certeza. Então aí a porta, quer dizer, pode ser o touch. Não pode ser, o toque da porta não pode ser na tela do celular, não pode ser. Pode. A porta não é uma interface, a tela do celular também não é uma interface, então não é uma possibilidade de encontro? É verdade. E depois também, Neilo, a gente entra até numa teoria dos jogos falando o seguinte, ó. Se houver 3 portas, eu devo acessar qual das 3 portas? A porta da esquerda, a porta da direita ou a porta do meio? Aí o que é que acontece? Dentro das percepções sensoriais e contingenciais que nós temos, alguém poderia dizer, eu acessarei a porta da direita, né? Eu não estou falando de direita ideológica, não. A porta... Aqui está do lado direito da pessoa que observa. Né? Que é o lado com que a maioria escreve, né? A parte mais ativa, a parte mais dinâmica, ela seria uma espécie o quê? De canal direito. Aí alguém diria, eu acessarei a porta da direita. Outro já diria que abordaria aquelas coisas mais subjetivas, né? Mais interiores. Eu abordaria a porta da esquerda, né? Meio letárgica e tal, aquela oração silenciosa, né? E aí talvez nesse ponto assim, nessa compreensão, se dissesse que o certo seria ir pela porta do meio, o canal central. Com isso você acessaria as 2 portas, né? Porque o ativismo, ele é algo bonito. As pessoas que têm iniciativa são né? Aquilo que a gente está falando. Mas há também uma beleza nas pessoas contemplativas, né? Então a porta do meio talvez fosse a porta da grande conexão, né? E da grande síntese dos contrários ali. Da grande descoberta, né? É a grande descoberta de que... Ou talvez da libertação contingencial, né? Quem era só um lado passa a ser o outro lado também, né? E encontra, né? Pois é. Encontra a coroa dos santos, né? Sei lá, a grande iluminação. Eu estou conversando com o Renato Augusto, estamos nessa viagem cósmica aqui, essa viagem cósmica, essa viagem para dentro de si, para fora, para enxergar as coisas, para encontrar também essa própria figura, né? De pensar um lado, pensar o outro, o dentro, o fora, e sentido, para estar combinando essas 2 coisas, né? Os seus sentimentos, as suas percepções, as suas emoções e a objetividade também, a necessidade de uma objetividade. Então, isso é um desafio, né? E talvez até nele uma visão, aquela visão dos chakras é muito esclarecedora, né? A raiz, a criatividade, a possibilidade de aceitação no chakra 3, né? Aquela coisa do chakra 4, a cordialidade, né? A questão do coração, o chakra da garganta. O rádio nos convida muito a trabalhar a garganta e através de uma palavra doce, uma palavra amena, né? Mostrar-se o nosso contentamento e a nossa presença, a nossa felicidade de estar aqui, né? Isso é chakra 5, né? Por falar na questão da comunicação, então a gente percebe que você acessa múltiplos saberes. Então você caminha pelo Oriente e aí vem para o Ocidente. Onde tem um pouco de sabedoria, tá lá Taurino bebendo nessa fonte, né? Para
construir o seu pensamento. Então, mas de uma forma especial para poder pensar a transpessoalidade, existe algum autor que lhe inspirou de forma assim mais decisiva, uma inspiração, um autor que faz, não sei se Breton, se seria aquele que inspira mais você a construir esse pensamento? No mundo moderno, Neilo, se for falar de Breton, é uma coisa interessante pelo seguinte, porque Breton ele faz o chamado elogio da palavra, ele trabalha também com a questão da argumentação em situações difíceis, e nesse mundo assim, de tanta violência, tantas situações complexas, de tanta diversidade, a chamada argumentação em situações difíceis é algo muito interessante. Em primeiro lugar, é necessário, segundo o método de Breton, você ter objetivação. Objetivar o que está acontecendo. Fazer uma leitura do cenário. Um outro aspecto que ele trata também é da escuta ativa de si e do outro. Ver o que está causando problema, para só depois fazer a chamada afirmação argumentada do ponto de vista. Aí, num exemplo, eu poderia dar dois exemplos ligados ao trânsito, eu dirigindo e tal. O trânsito, aliás, é um tema contundente nos nossos dias, né? E uma coisa interessante nele é que as pessoas dizem como elas vivem, por incrível que pareça. Elas acabam transportando para o ato de dirigir a direção da própria vida, o modo como elas dirigem. Pessoas que dirigem muito devagar, são também cautelosas nos negócios, meio hesitantes, né, os mais arrojados, enfim. E lá ia eu uma vez pelo dique do Tororó, né? E aí eu dei uma fechada, sem querer, num motorista que estava à esquerda. Eu notei logo de cara que ele ficou muito ofendido. Eu voltei para minha faixa e quis acreditar que estava tudo bem. Aí daqui a pouco eu noto aquele motorista à minha esquerda, esmurrando o volante e tal. Aí pela objetivação de Felipe Breton, eu disse, rapaz, esse cara, quando vê assim, ele vai até deixar o volante e vem para cá. Não é que ele fez isso? Daqui a pouco ele estava batendo no vidro escuro do carro, né? Aí eu não baixei o vidro, porque senão eu seria agredido. Eu percebi por uma escuta ativa, não é isso? Ele estava muito agressivo. Eu disse, se eu baixar o vidro, ele me agredirá, porque a escuta ativa apontava nessa direção, né? Aí meu carro automático, eu fiquei atento. Eu disse, quando o sinal abrir, eu avanço. Aí ele preso naquela situação, como eu não baixei o vidro, ele volta pro carro dele e ficou naquela coisa assim, né, para o carro pegar e eu seguir adiante. Então houve nesse percurso aí objetivação, escutativa e a afirmação argumentada do ponto de vista, né? Eu não queria lhe fechar, não houve acidente nenhum, então tudo bem, eu vou seguir adiante. Essa foi uma situação. Uma outra situação, passando pelo mesmo dique do Tororó, quer dizer, não dirija mais no dique do Tororó, lá vou eu e um motoqueiro atrás. E aí, o que é que eu percebo pelo retrovisor? Que ele pensou que eu tinha fechado de novo, né? E que ele poderia ter caído ou não. E aí lá vou eu em direção à saúde, né? O bairro da saúde, aqui em Salvador. E aí eu percebo que ele tá me seguindo. Isso é objetivação também. Eu digo, rapaz, ele acha que eu tenho a ver alguma coisa com isso, né? Eu percebi a situação. Aí eu disse, como é que faz agora? Eu desisto de ir para a saúde, vou para casa, pode dar alguma situação. O que é que eu fiz? Eu parei numa borracharia movimentada na saúde. Aí quando eu paro, o cara para com a moto também. Aí ele começa a dizer que eu estava querendo derrubá-lo, não sei o que. Eu digo, não, meu amigo, não foi bem assim, eu não vi nada, enfim. Essas pessoas aí estão suas testemunhas, são seus advogados, não sei o que. Aí daqui a pouco eu disse, quando a gente mata entendeu? Aí ficou essa situação. Em todo momento eu estava com a objetivação do que estava vendo, fazendo uma leitura, né, de mim e do outro, uma escuta ativa e fazendo a afirmação argumentada do ponto de vista, né? Eu não agredi, ele também não conseguiu me agredir por conta da percepção, né? Isso é importante para a vida da gente, porque está atento. E essa observação faz a gente, então, olha,
esteja atento ao que está acontecendo. É verdade. Então, porque naquele primeiro caso, então você percebeu o ânimo do outro motorista lá que chegava e esmurrava o seu veículo. Então, quer dizer, tendo a leitura aí, então evitou que isso pudesse chegar de uma agressão. Então, e a gente vê muito isso, pessoas que têm a emoção, vem à flor da pele, pessoas com muito raivosas e pessoas com um temperamento muito forte. Então, como neutralizar? Então, esse é um caminho, inclusive, de neutralizar essa energia negativa que vem do outro lado, né, doutor? E às vezes até, Nilo, conseguir entender a impotência do outro, porque às vezes o comportamento agressivo é porque a pessoa não sabe argumentar. Aí, como a gente está conversando aqui, passando experiência, aí o que acontece? Em relação a qualquer situação, você pode ter um comportamento assertivo, que seria insistir naquilo que você quer da melhor maneira possível, como se fosse um disco furado. Você pode ter um comportamento agressivo, que é esse que você acaba de se reportar, e você pode também ter um comportamento não assertivo, ou seja, você não articula bem as ideias e não diz bem o que você quer, né? Aí quem está fazendo em tudo isso a chamada objetivação, escuta ativa e afirmação argumentada do ponto de vista, dentro de todas essas percepções, acabará dando ao contexto o melhor dos desfechos. Sensacional. Sensacional. Estou conversando com o Taurino Araújo. E aí, nesse Taurino Araújo, que é advogado, que é penalista, que é um estudioso do ser humano e também do conhecimento sistêmico, do pensamento sistêmico, dessa transpessoalidade. E eu gostaria, Taurino, que você colocasse pra gente, dissesse pra gente um pouquinho como é que a gente, diante dessas dificuldades que nós temos aí, no nosso cotidiano, de uma fragilidade da formação, como é que é possível promover a construção de um código moral, que seja um código moral inteligente? Então, como fazer isso? O código moral inteligente, Neilo, ao qual me reporto, é o seguinte: ele é constituído por vínculos sempre demarcados pela alegria, pela felicidade, pela gratidão, pela liberdade, porque essas dimensões, elas ajudam a que, num dado momento, a pessoa, ela tenha uma percepção melhor de si e do outro. Por exemplo, liberdade. Não exigir nem exigir-se torna os vínculos prazerosos para ambas as partes. Buscar a felicidade, o contentamento, a gratidão, o relaxamento, tudo isso aí vai concorrer para que o código moral inteligente passe por vínculos mais positivos. E esses vínculos positivos, eles podem ter uma interferência positiva em aspectos assim de governo, de negócios, de educação, terceiro setor. É como se fosse assim um elixir contra as negatividades, né, que possam acontecer. É isso aí, eu estou muito contente de poder recebê-lo de volta no nosso Café com Sofia. Fiz muita questão de que isso pudesse acontecer e fiquei muito feliz de que a gente pudesse ter a chance de se reencontrar aqui, né? Para poder trazer isso tudo e dizer, já estamos chegando infelizmente no finalzinho do nosso programa, né? Que passou assim ligeiro e muito rápido mesmo, mas a partir de toda essa experiência, de todo esse conhecimento, toda essa bagagem que você traz, Taurino, e dessa sua preocupação com o ser humano, qual seria a sua mensagem agora, a partir desse conhecimento, desse pensamento sistêmico, dessa transpessoalidade, de toda essa cultura que você acessou e que você disponibiliza para a gente de uma forma tão humilde, mas tão competente? Uma palavra para o ouvinte do Café com Sofia, para aquela pessoa que está ali ligadinha no rádio. A gente não sabe onde o rádio tem isso, né? A gente não sabe essa força propagadora. Então, as pessoas estão ali, então nos acompanharam até aqui. E agora, uma palavra, eu creio na força da palavra, no poder da palavra. Então, essa palavra, eu acredito nisso, por isso faço comunicação, por isso venho ao rádio, porque eu acredito que uma palavra pode,
animar o outro. Ela tem essa força. Então, se essa palavra que é semente chega aí num coração, então ela pode fazer nova todas as coisas, né? É possível. Com certeza, Então, Taurino, sua palavra agora, sua mensagem, chegando ao finalzinho do nosso Café com Sofia de hoje. Então, essa mensagem é para os nossos ouvintes. Nesse momento, Neilo, é muito importante nós recobrarmos a fé no Brasil, né? Há uma pressão muito grande de pautas políticas, econômicas, ideológicas, mas nós precisamos acreditar no Brasil, acreditar no povo brasileiro, acreditar nesse povo todo, né, que paga impostos, que estuda, né, que trabalha, porque nós temos uma força muito grande. Algo nos converge a todos com uma dimensão enorme, gratificante, uma dimensão de amor em todos os aspectos. E essa dimensão é a dimensão de nos sentirmos integrados, nos sentirmos solidários uns com os outros, nos sentirmos como uma maioria do bem. A maioria do bem é uma espécie daquilo que o Fredo Pareto falou, do 80-20, né? Nós somos praticamente 80% contra 20%, na pior das hipóteses. Então, isso aí nos dá uma dimensão muito grande, uma força muito grande, né? De que o bem prevalecerá, de que a verdade prevalecerá, de que o antônimo de luz não seja escuridão, mas uma luz maior, né? Uma luz que nasce de nós, que nasça da nossa força, da nossa integração e que possa trazer caminhos de circularidade melhor, né? Aquele trânsito que você falou, o trânsito que seja problema, que o trânsito possa ser solução, né? Possa ser a grande dimensão da circulação por todos os planos de felicidade possíveis. Quero agradecer sua presença, obrigado por sua palavra, obrigado pelo seu testemunho. Conversei com Taurino Araújo, aqui advogado, penalista, estudioso do ser humano, do pensamento sistêmico, da transpessoalidade. Taurino, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho, pela sua palavra. Eu que tenho a agradecer, Neilo, e essa tarde foi muito feliz e que essa felicidade possa se propagar por todos os cantos. Que não sejam 4 cantos, mas 8 cantos, porque 8 cantos deitados eles formam o infinito, né? E esses quadrados passam a ser circundados por um grande círculo de força e de luz. E que essa transformação atinja os corações e os propósitos, os projetos dos nossos ouvintes. Café com Sofia vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei o nosso programa de hoje. Então, agradeço a sua companhia, agradeço estar ao nosso lado, permitir que a gente esteja aí com você. E o Café com Sofia volta semana que vem.